Fala galera, eu sou Natália Beatriz e esse é o meu canal. Mais uma rodada do Campeonato Paulista concluída. Com sucesso, alguns diriam, outros não. Mas o que interessa é que duas coisas que ainda não tinham acontecido, na verdade sim, mais ou menos, não tinham acontecido nesse Campeonato Paulista, aconteceu. Tivemos aí mais um clássico no sábado entre Palmeiras e Corinthians. E o Corinthians, que estava desacreditado, mas ainda está, né? Vencer um jogo não é motivo para se comemorar muito. Mas o Corinthians venceu o seu rival Palmeiras na casa do Palmeiras por 1-0 com gol de Danilo Avelar. Aquele lateral esquerdo que estava sendo e ainda é criticado pela fiel torcida e muito, fez o gol aos 7 minutos do primeiro tempo e resolveu o placar do jogo. O Corinthians conseguiu vencer o Palmeiras dentro de casa, mas também tivemos uma quebra de tabu desse campeonato paulista. O Santos, que não tinha perdido ainda, estava com 100% de invencibilidade, perdeu para o grande Ituano por 5-1. 5. Isso mesmo. O Santos não jogou nada. Não sei o que aconteceu. O Sampaoli, que estava vindo de um esquema tático super bom, que vinha funcionando, dessa vez montou um outro esquema tático e não deu certo. Perdeu para o Ituano fora de casa. E agora vamos ver o que vai acontecer. O São Paulo conseguiu ganhar também do São Bento por 1-0 lá no Pacaembu, com gol do Hernanes, que ainda desde a sua estreia não tinha marcado, não tinha feito um jogo com uma expressão assim que a torcida conseguisse valorizar ele mesmo, e dessa vez ele conseguiu marcar. E agora vem aí o jogo da pré-Libertadores. Mas vamos para os vídeos que as meninas vão aí falar para vocês direitinho como que foi aí essas duas rodadas do Campeonato Paulista dos 4 times grandes de São Paulo. E aí galera, mais uma semana aqui pra falar do Corinthians. E que semana, né, meus amigos? A semana que começou mal, mas terminou assim da melhor forma possível, né? O Corinthians aí na última quarta-feira acabou perdendo por 2-0 pro Red Bull, reencontro com o nosso ex-goleiro Júlio César. Assim, foi um jogo ruim, não foi um jogo assim que aconteceu 2-0 pelo acaso, não, foi um jogo muito ruim. O Corinthians começou com o Bozelli como titular no lugar do Gustavo, né? O ataque tava assim, bem fraco, a defesa ficou um pouco perdida e foi numa dessas aí que a gente acabou conseguindo tomar 2 gols do Red Bull. E aí, meus amigos, foi uma quarta-feira triste. Mais de 23 mil pessoas na Arena Corinthians presenciaram esse momento, que foi, né, bem chato, né? Não foi um jogo legal. Mas, como as coisas sempre melhoram, sempre podem melhorar, veio o derby, né? Tava todo mundo ansioso a semana inteira, esperando, que era realmente o jogo esperado aí desse começo de campeonato. O Corinthians ia enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, né? Que é assim, traz ótimas lembranças, né? Porque o último título do Corinthians foi o Campeonato Paulista há quase um ano atrás, lá no Allianz Parque, né? Então, é nosso salão de festas, né, gente? E por ser um derby, né, tudo podia acontecer, apesar do Palmeiras estar vindo de uma fase melhor, não tinha perdido ainda no campeonato, Felipão sempre muito badalado, tia Leila aí sempre fazendo mil contratações, né, muitos até dos repórteres esportivos apostavam no Palmeiras, mas clássico é clássico e você nunca pode sacramentar nada antes, né, do fim do jogo. E foi o que aconteceu numa cabeçada do Gustavo, que o goleiro do Palmeiras acabou defendendo, né, mas estava ele lá, Danilo Avelar, nunca criticado, né, um ícone que assim nunca recebeu crítica nenhuma, tava lá para chutar a bola no rebote, fazer o gol que, né, deu a vitória aí pro Corinthians. O Corinthians jogou, realmente foi um jogo que o Corinthians jogou um pouco melhor do que vinha jogando, né? Até pela emoção do clássico, os jogadores sabem que é um jogo importante, né? Então deu pra ver realmente uma entrega maior aí. O Cássio teve que trabalhar um pouquinho aí no segundo tempo, mas nada que conseguisse, né, estragar o gostinho da vitória, né? Começou uma semana muito bem, né, com mais uma vitória aí, mais um derby vencido. Coisa linda. Próximo desafio do Corinthians é contra o Novo Horizontino no próximo domingo, às 5 da tarde, lá em Novo Horizonte, né? Então, mais um jogo aí contra os times do interior, que o Corinthians, por favor, vamos ganhar, gente, vamos.
né, precisamos, né, e emendar em uma sequência boa. É isso, gente. Até semana que vem. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre a quarta e a quinta partida do Palmeiras no Paulistão. A quarta partida foi na quarta-feira passada, no dia 30, contra o Oeste, aqui na Arena Barueri. Um jogo extremamente fraco taticamente. O Felipão aí fazendo os rodízios. Foi um jogo aí que tivemos apenas 2 titulares comparado ao jogo anterior, ao jogo do São Caetano, que foi o Dudu e o Moisés. Porém, foi um jogo taticamente fraco. O Palmeiras levou o jogo 1-0, o gol do Felipe Pires, logo no início do segundo tempo, mas foi um futebol extremamente fraco. E aí, no sábado, ocorreu o tão esperado derby da semana, né? O derby que é o clássico entre o Palmeiras e o Corinthians. E esse clássico foi recheado de expectativas, principalmente positiva do lado alviverde, né? Além de ser um jogo que foi em casa, era um jogo em que o Palmeiras estava aí querendo manter a invencibilidade tanto do Paulistão quanto desde a chegada do Felipão. Um time que o adversário estava aí fraco, né, entre aos trancos e barrancos, com derrotas, não muito bem na classificação do Campeonato Paulista. Palmeiras com grandes possibilidades, tanto de elenco quanto aí do histórico que estava vindo. Infelizmente, como muitos já conhecem, mas eu acho que é a frase que tem que ser dita, matemática e estatística não ganham futebol. Se você olhar os números, foram 4 chutes a gol do Palmeiras versus 1 chute a gol do Corinthians. E esse único chute a gol foi o que resultou ao tento corintiano e levou o resultado de 1-0. A gente sai do derby extremamente chateados, magoados, né? Porque era um jogo aí que podia fortalecer ainda mais o elenco, mas mostrou que o elenco ainda precisa aprender a jogar um clássico. O Palmeiras ainda não convenceu, né, principalmente clássico contra o Corinthians. Esse clássico tinha uma história, um peso ainda maior, não só na questão de briga pela invencibilidade, por ser em casa, enfim, e sim porque a gente estava falando de um derby que ocorreu há 300 dias atrás, que foi a final do Paulistão do ano passado, cheio de polêmicas, e mais uma vez estava carregado disso. Mas o time palmeirense, o elenco palmeirense, não soube suportar e levar isso de maneira que resultasse a vitória do Palmeiras. Bom, o jogo mostrou que o Palmeiras precisa muito melhorar, o Felipão tem muito trabalho para fazer. Eu sou da parte da torcida palmeirense que não aprova as atitudes do Daverson. O cara precisa muito aprender a evoluir dentro de campo, a não fazer atitudes infantis. O que ele fez dentro de campo, eu repudio, eu não concordo, a expulsão foi merecida. Se tem muitos torcedores palmeirenses que apoiam, entendo, mas eu não concordo. Isso pra mim é antidesportivo. Se você quer mostrar atitude coerente, jogue bola, mostre com a bola o que Daverson não vem fazendo. Infelizmente não é a primeira vez que ele faz isso. É um cara que jogou pouco pelo Palmeiras, tem 5 cartões vermelhos, 5 expulsões e todas de maneira infantis. E essa foi mais uma. Bom, encerro esse vídeo assim extremamente triste com o resultado, mas ao mesmo tempo sabendo que foi apenas um jogo, o campeonato não acabou, tem muita coisa para acontecer. O Santos foi até Bragança Paulista pela 4ª rodada do Campeonato Paulista enfrentar o Bragantino e saiu de lá com uma vitória de 4-1. 2 gols de Carlos Sanches, Derlis e Jean Mota. E foi o primeiro jogo que o Santos tomou gol na temporada, né? Que o Santos vinha de 3 jogos sem tomar gol e foi o primeiro gol que o Santos tomou. E sobre o jogo, foi aquilo que já havia sido apresentado nos jogos anteriores. Total posse de bola, intensidade, recomposição rápida da defesa, compactualidade, o time estava bem compacto.
era da mesma forma que já vinha jogado, não foi surpresa nenhuma. O Santos avassalador, né? Tava sendo. E, enfim. E no domingo, o Santos foi para Itu, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, enfrentar o time da casa, o Ituano. E foi totalmente surpreendido. O Santos foi amassado. O que ele estava vindo amassando, ele foi totalmente amassado. Uma derrota com D maiúsculo, uma derrota de 5-1 para o time da casa. Era claro que todo mundo sabia que uma hora o Santos ia perder, porque o ano é longo, a temporada é longa, são 4 competições que o Santos participa, então uma hora a derrota ia vir, só que ninguém esperava que seria dessa maneira, que seria nesse jogo, nem os mais letrados do futebol imaginaria que seria dessa forma. O São Paulo mudou o esquema tático, né? E isso acabou complicando, porque foram falhas individuais que comprometeram o time. Falhas da zaga, os 2 zagueiros falharam nos gols, nos 5 gols que o Santos levou, os zagueiros falharam, o goleiro também falhou. Então, assim, foram falhas individuais que comprometeram completamente o time. E a pergunta que a gente faz é, né, até quando o time consegue ser intenso, até quando o time consegue jogar da forma que o Santos estava jogando. É óbvio que essa derrota ficou bem claro a necessidade que o time tem em reforços, principalmente na lateral, né? A lateral precisa ser acertada, as laterais precisam ser acertadas, centroavante também, que o Santos não tem centroavante. O meio de campo também precisa de mais compactualidade. Essa derrota serviu para mostrar a ineficiência ainda do elenco, né? Mas o Santos ainda tem, na quarta-feira, a estreia na Copa do Brasil, né? E no sábado, pelo Campeonato Paulista, ainda tem o Mirassol. Vamos ver como o time irá reagir depois dessa grande derrota. Hoje eu vim falar sobre o São Paulo, da 4ª e da 5ª rodada do Campeonato Paulista. A gente veio de derrota da 3ª rodada e tínhamos pela frente o Guarani. Achávamos que a derrota ia ficar só no clássico e que a gente ia com tudo pra cima do Guarani, mas me enganei. O São Paulo perdeu por 1-0 do Guarani, com gol no início do jogo, logo no começo do primeiro tempo, e não mostrou poder de reação. O São Paulo jogou extremamente mal, pior do que jogou no clássico, e o Jardine fez mudanças que não adiantou muito, e consequentemente voltamos para casa sem os 3 pontos, continuando líder do grupo, mas com a derrota, o que nos deixou com o pé atrás, já que temos um jogo importantíssimo pela frente nessa quarta-feira, diante do Talheres na Libertadores. Lá na Argentina, o São Paulo jogou diante do São Bento nesse final de semana, lá no Pacaembu, já que o Morumbi continua em reforma. A gente só volta a jogar no Morumbi contra o Talheres de volta, na partida de volta, né, da Libertadores. E fizemos nossa última partida antes desse confronto e ganhamos por 1-0, gol de Hernanes fora da área, de pé esquerdo, golaço, sem comentários. Hernanes, eu e minha família servimos a esse homem e continuamos líder do grupo. E agora a gente tem pela frente o confronto da Libertadores e no sábado jogaremos com a Ponte Preta no Campeonato Paulista. É isso, até a próxima. Então é isso que aconteceu aí nessa rodada desse Campeonato Paulista. Um pouco surpreendente, né, para alguns, principalmente para torcida do Santos, que achava que essa invencibilidade não ia chegar assim rápido demais, como chegou, e ainda com um placar assim desse tamanho. Nessa semana começam aí os outros campeonatos, tem pré-Libertadores, tem Sul-Americana, logo mais também vem Copa do Brasil, e aí a gente vai também falar aqui no canal tudo pra vocês. Vamos continuar acompanhando os times aí por esses campeonatos que eles estiverem jogando, ainda com os 4 de São Paulo. Mas lembrando mais uma vez, se você é mulher que tá assistindo esse vídeo aqui e gosta de futebol, entende de futebol e quer, de certa forma, falar do seu time, me procure em alguma das minhas redes sociais que vai estar passando aqui e venha se juntar a nós e fazer parte desse quadro chamado Resenha de Mulheres.
É isso, gente. E não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam chegar aqui. A meta de 1000 inscritos ainda está de pé, estamos quase chegando e eu quero chegar no mais breve possível. Beijos e até a próxima.